Bom, pessoal, então agora dando continuidade aqui aos nossos estudos, a gente vai utilizar agora o GeoGebra, que ele é um aplicativo gratuito, tá? Você pode baixar na internet e instalar no seu computador. E aí a gente vai utilizar ele para fazer algumas figuras geométricas e trabalhar em cima dessas figuras, tá bom? Então, quando você instalar o GeoGebra no seu computador, você vai abrir e vai aparecer essa tela inicial. Com ele, a gente pode fazer funções e a gente pode fazer também essa parte de geometria, que é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, aqui a gente tem a parte do tecladinho numérico para a função, que a gente pode fechar ela. Vou até mudar a câmera aqui e a gente pode fechar essa parte, tá bom? Então, a gente tem aqui nessa tela inicial essa calculadora, como álgebra, e nós temos a parte de ferramentas, tá bom? Então, a gente pode trabalhar de duas formas. A gente pode digitar aqui a nossa expressão ou o que a gente quer desenhar aqui na tela, ou a gente pode vir aqui em ferramentas. Nessa parte de ferramentas, a gente tem algumas opções para a gente trabalhar. Então, a gente tem as partes básicas, né? Se a gente quiser fazer um ponto, tem como apagar depois no editar. Aqui em medições, se a gente quiser calcular um ângulo ou a distância entre dois pontos. Aqui em construções, a gente também consegue, por exemplo, achar a bissetriz ou o ponto médio. Se a gente quiser construir uma reta ou um círculo, então a gente tem aqui algumas ferramentas. Então, digamos que a gente queira fazer um quadrilátero. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer de duas formas, aqui a princípio. Então, a gente pode vir e selecionar a opção de ponto, e aí a gente clica na tela quais serão os nossos pontos desse quadrilátero, ok? Então, eu tenho aqui, eu desenhei 4 pontos. Como que a gente faz agora? A gente vem aqui embaixo, na parte de retas, e a gente seleciona a primeira opção, que é segmento. Nessa parte, a gente vai selecionar os pontos e ligar um no outro, tá bom? Então, a gente está ligando aqui, criando as nossas retas. E a gente tem aqui o nosso quadrilátero, tá bom? O interessante é que se a gente vier aqui na calculadora, nessa parte de álgebra, a gente vai ter todas as informações dessa figura geométrica que a gente acabou de construir. Então, a gente tem aqui que o nosso ponto A, ele está localizado em 2 para X e 4 para Y, né? Então, nas abscissas ele está em 2 e nas ordenadas ele está em 4. O B, ele está na posição 7 para X e 3 para Y. E nós temos também a posição de C e D. Além disso, nós temos as medidas das retas que nós criamos. Então, nós temos aqui que a reta F, que é o segmento AB, mede 5,1. O segmento BD, ele mede 6,21. E nós temos também os outros dois segmentos, ok? Então, digamos agora que a gente quer descobrir o ponto médio entre a reta AC. Então, a gente pode vir aqui em construções, nós temos a opção ponto médio ou centro, e aí ele aparece, selecione 2 pontos, um segmento, um círculo ou uma cônica. Então, eu quero saber o ponto médio do ponto A e do ponto C. Eu vou simplesmente selecionar o ponto A, selecionar o ponto C, e ele deu aqui o meu ponto médio, o ponto E. Se a gente vier em álgebra, nós temos que o nosso ponto médio, o E, ele está localizado para x em 0,08 e para y ele está em 1,01, ok? Bom, então digamos que agora, pessoal, a gente quer descobrir um ângulo interno de um desses pontos. Então, vamos pegar aqui o nosso ponto A. A gente tem a opção aqui em medições, essa opção de ângulo. Então, aparece aqui para a gente, selecione 3 pontos ou 2 retas. Então, a gente vai trabalhar utilizando 2 retas, tá? Então, a gente tem aqui a primeira reta que a gente selecionou, a gente vai selecionar a segunda reta, e ele trouxe para a gente o ângulo alfa, 111,4 graus.
ok? E agora, a gente quer dividir esse ângulo no meio. Então, a gente quer calcular a bissetriz de A. Como que a gente faz? Aqui em construções, a gente também tem a opção de bissetriz. E quando a gente clica, ele aparece, selecione 3 pontos ou 2 retas. Então, a gente vai utilizar aqui a opção de selecione 3 pontos. Eu quero dividir o A, certo? Ele está no meio. Então, como que a gente faz? Ou a gente seleciona CAB, ou a gente seleciona BAC. Então, vamos pegar aqui, a gente seleciona o ponto C, a gente seleciona o ponto A e a gente seleciona o ponto B, certo? Então, ele dividiu o nosso ângulo alfa em 2. Como que a gente sabe que está certo isso? A gente pode aqui vir em medições de novo, e aí a gente vai fazer o mesmo processo. O que a gente tem aqui? A gente tem a primeira reta e a gente tem aqui a nossa segunda reta, certo? E aí, a gente pode aqui afastar isso que a gente construiu. Colocar aqui para a gente selecionar. E aí, a gente tem que o nosso alfa, ele valia o 111,4. E aí, o nosso beta, ele vale 55,7. Então, a gente pode comprovar que é a metade. Então, nossa bissetriz está correta, certo? Se a gente vier aqui em álgebra, nós temos aqui novamente a construção do nosso ângulo CAB, a bissetriz do nosso CAB e o valor do nosso ângulo, tá bom? Então, agora, a gente trabalhou com uma figura de 4 lados, é um quadrilátero. A gente descobriu como faz o ponto médio, como encontra o ponto médio, como faz para dividir o ângulo em 2, né, para fazer a bissetriz. Então, digamos que agora, pessoal, a gente quer trabalhar com um círculo, construir um círculo básico, um círculo simples. A gente tem 2 opções. A primeira delas, a gente pode vir aqui em ferramentas mesmo. Aqui embaixo a gente tem a opção de círculos. Se a gente clica nessa opção, aparece selecione o centro e depois um ponto do círculo. Então, digamos que a gente queira construir um círculo em qualquer lugar da nossa tela. A gente pode vir aqui, por exemplo, nesse -6 e -4, criei o ponto, e aí aqui a gente só arrasta o mouse e a gente vai ter o nosso círculo, certo? A gente criou um círculo. Quando a gente vem aqui em álgebra, a gente tem a informação desse círculo. Mas digamos que a gente quer criar e a gente quer selecionar já o ponto e a gente quer informar o raio desse círculo. Então, eu quero fazer o ponto, o centro do meu círculo, eu quero colocar ele aqui em cima. Eu quero colocar ele aqui no ponto 12 para X e 8 para Y. Então, eu criei aqui o meu ponto H. E aí, eu quero fazer o meu círculo com um diâmetro, com um raio 2. Digamos assim, diâmetro 4, raio 2. Como que a gente faz? A gente vai vir aqui em álgebra. Aqui onde tem a opção de entrada, a gente vai digitar círculo. E ele aparece para a gente várias opções de como construir esse círculo. E a gente tem o ponto e a gente tem a medida do raio. Então, é essa que a gente vai utilizar. Então, aqui eu tenho o meu ponto H, vírgula, a medida do raio 2. Então, aqui a gente dá um Enter e ele já criou o nosso círculo com o centro em H e o nosso raio 2, diâmetro 4. Certo? Então, pessoal, esse vídeo aqui ele foi para a gente trabalhar essas figuras geométricas, tá? Então, a gente falou sobre o quadrilátero, a gente falou como construir um quadrilátero, que pode servir para qualquer figura geométrica, a gente pode construir o triângulo com esse mesmo conceito, tá? De fazer retas ou de criar os pontos e unir as retas.
A gente aprendeu a calcular o ângulo, a calcular o ponto médio, a calcular a bissetriz. A gente aprendeu a fazer o círculo, definindo o centro e o raio. Então, por essa aula é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. E a gente continua no próximo vídeo.